Danilo tem razão, né? Dá vontade de cantar, né? Mas sejam todos bem-vindos a mais uma Semana Espírita, patrocinada pela Casa Espírita Nosso Lar. Olha que beleza! Imaginar que algumas décadas atrás foram presas 2 irmãs por professar o Espiritismo. E hoje ele, segundo as próprias palavras de Kardec, ele ganhou direito à cidadania e fala aos 4 cantos do mundo. E nós estamos aqui com a nossa 6ª Semana Espírita da Casa Espírita Nosso Lar. E todos são muito bem-vindos. São e serão, porque é um trabalho que não terá, por enquanto, né? Poder falar que não tem fim, porque tudo que é de obra humana tem fim, mas vai percorrer um longo caminho, levando luz espírita a todos os corações necessitados. Os irmãos são bem-vindos e hoje, para iniciar nossa semana, teremos nossa irmã Melissa. E essa semana, começando hoje, até sábado, estaremos aqui, nesse salão abençoado, que nos abriu as portas para que essa semana fosse dedicada, dessa vez aqui no alto da caixa d'água. E até sábado, dia 25. Para não delongar muito, que a nossa irmã já está lá com os espíritos, os amigos espirituais, tudo lá, vamos falar. E a dona Célia também está louca para fazer a prece. Por favor, irmã. Vamos nós iniciar nossa reunião com uma prece. No microfone, dona Célia. Pronto. Bom. Caiu um negócio. Bom, nós só temos Chega mais perto. que agradecer a presença da nossa irmã, do irmão, Chega um pouquinho mais perto. e de todos os irmãos da Casa Espírita Nosso Lar, são os frequentadores. Só tem que agradecer. Nós nem temos que pedir. Agradecer por tudo, de vir reunir os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados. Nós estamos aqui nesse banquete espiritual, que é um banquete muito bom. Então eu ia fazer a prece do Pai Nosso, mas como a irmã cantou ele ali tão bonito, eu não vou nem fazer a prece do Pai Nosso. Só quero agradecer só por essas grandes oportunidades que nós estamos tendo de participar da doutrina espírita e também dos irmãos, com tantos conhecimentos que a gente está adquirindo, né? Os irmãos, então eu vou deixar agora, que eu acho que quem vai chamar Melissa é quem? É o Ruse. É o Ruse. Mas você pode chamar. Assim seja. Era Esse amigo espiritual te dá um passe duplo essa noite. Tá bom. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco, nossa irmã. Obrigado, irmã. E o tema desse ano, da Semana Espírita, é perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, minha irmã, a palavra é sua. Muito obrigada. Não temos tempo para acabar não, hein? Pode. Ah, é? Não tem não. Ah, eu não sabia desse detalhe que não tem tempo, não. Então até meia-noite está tranquilo para todo mundo. Então vamos embora, que hoje é só o primeiro dia. Quando for sexta-feira com o Nelson, sexta é o Nelson, né? Vocês estão perdidos. Vocês vão repensar sobre o tempo. Meus irmãos, uma excelente noite para todos nós. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja em nossos corações hoje e sempre. Que alegria, hein? 6ª Semana Espírita. E, na verdade, quantos anos de trabalho, de atividades aqui desta casa, né? Nosso lar, aqui em Dores de Campos. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, já tem um bom tempinho, né? Eu não conhecia muito bem a cidade. E aí, a hora que eu cheguei, eu vim substituindo o Luciano, que ele teve um impedimento de última hora. Ele falou assim, vai lá para mim, pessoal, gente boa demais, você vai adorar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou, né?
E aí a referência que eu tinha, perto do cemitério. Falei, não vai ser difícil de achar, né? E aí cheguei aqui de noite, né? Assim, à noite é mais difícil a gente identificar os lugares, tal, não sei o quê. E aí eu paro um senhorzinho naquela avenida principal que a gente chega mesmo, né? Falei, vou perguntar por aqui, né? Para ver pelo menos a direção, tal, não sei o quê. Totalmente perdida. E aí eu parei o senhorzinho para perguntar, falei, senhor, onde que é o cemitério? E aí ele me olhou assim, né? É lá. Eu já estava perto, já estava chegando no cemitério. E ele, ó... Mas a partir daí não paramos as nossas vindas aqui. Sempre é uma alegria muito grande, né, estar com vocês. São pessoas que moram no nosso coração e sempre muito bom compartilhar esses momentos com vocês. E essa Semana Espírita, especificamente, para nós falarmos sobre o perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. É um desafio, né? É um grande desafio que nós já somos convidados há mais de 2000 anos aí, né? E ainda temos dificuldades para trabalhar o perdão. Mas essa passagem do perdoar 70 vezes 7 vai estar grafada lá em Mateus. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. No Evangelho segundo o Espiritismo vai estar lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E começa no primeiro item, né, no primeiro subitem, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Então, só para a gente começar essa Semana Espírita trazendo a passagem evangélica para a gente alinhar o nosso pensamento, essa passagem começa assim, Mateus retrata a mensagem do Cristo da seguinte forma, né, os fatos, os acontecimentos daquela época da seguinte forma. Se contra vós, Jesus dizendo, né, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, ou seja, não é para expor, não é para pôr no Facebook, não é para pôr no Instagram, não é para sair falando do irmão, né? É em particular, lá no direct, né? Lá no privado, conversar em particular. E se esse irmão nos atender, teremos ganho o irmão, ou seja, resolvido a contenda, né? Mas aí apareceu Pedro, né? Pedro questionador, o Pedro perguntador, né? Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Pedro já deu uma sugestão aí, né? E aí Jesus lhe respondeu, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bom, para a gente entender um pouco do Evangelho do Cristo, a gente sempre tem que buscar entender a cultura judaica. Jesus era judeu e ele vivia o judaísmo. Ele não veio derrogar a lei, ele veio fazê-la ser cumprida, né? Fazê-la cumprir. Então Jesus, como judeu, também se colocava, se comunicava, utilizava da linguagem que era comum ao judaísmo àquela época. E aí, para a gente entender um pouco das questões culturais da época, por que Jesus disse 70 vezes 7? Por que Pedro disse 7 vezes? Qual que é da onde veio isso, né? Por que foi citado dessa forma? E aí eu, começando a pesquisar sobre o assunto, fui buscar se na Bíblia tinha alguma outra passagem que falava de 70 vezes 7. Da onde surgiu esse 70 vezes 7, que não tem nada a ver com 490, né? Não é uma multiplicação, não é matemática. Mas da onde surgiu 70 vezes 7 vezes? E para a gente entender um pouquinho dessa questão cultural, nós vamos ter que andar um pouquinho mais atrás no tempo. A gente está no tempo aí de Jesus, né? Mas a gente vai ter que voltar um pouquinho mais atrás no tempo. Na verdade, a gente vai ter que voltar a aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, a nossa conversa vai ser longa. Aos 4,5 bilhões de anos atrás, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí ele cria o céu e a terra. E vê que isso é bom. Mas sobre a terra havia uma grande treva, uma grande escuridão. E ele ordena, fiat lux, faça-se a luz.
E ele viu que isso também era bom. Daí ele separa das águas o elemento árido, formando a nossa terra. Das águas separa as águas superiores e ajunta, montou as águas inferiores. Então nós vamos ter as chuvas e os mares. E ele viu que isso também era bom. E a partir daí ele forma os astros, as estrelas, o sol, a lua, para dividir, separar o dia da noite. Inicia-se a formação dos primeiros seres, dos primeiros elementos, dos vegetais, das plantas, das árvores. E ele observa que isso também era bom. Surgem os animais e toda forma de vida animal na terra. E até o ponto que ele cria o homem, à sua imagem e semelhança. E observou que tudo isso era bom ao final do 6º dia. E no 7º dia, então, ele descansa. A gente sabe que, na verdade, essa passagem da criação do mundo, né, desses 7 dias, ela é extremamente simbólica, né? Meramente simbólica. O que a gente entende por 7 dias, ou que está escrito na Bíblia como 7 dias, são, na verdade, eras, que foram, né, a ciência vai nos trazendo a questão da evolução dessas eras na formação do nosso planeta. Mas eu acho a Gênesis tão poética, tão linda, que vale a pena a gente ler, né? Mas buscando entender o conteúdo, a simbologia que existe por detrás disso, e é muito bela. Mas aí Deus cria o homem. Só que o homem estava lá meio perdido, meio sozinho, solitário, né? E aí Deus viu que este homem, ao qual foi dado o nome de Adão, não estava muito feliz. Os animais estavam todos lá, né? Casais de animais, tendo os filhinhos e tal, e Adão lá, solitário, sozinho. Conta a Bíblia que um dia que Adão adormece, e olha que Adão devia dormir profundamente, viu? Porque Deus foi lá e tirou uma costela de Adão, e daí veio a mulher. Ele presenteia a Eva a Adão. E aí os dois passaram a viver felizes no jardim do Éden. E Deus fala a eles que eles poderiam comer de todos os frutos, né, passear por onde quer que fosse, comer todos os frutos, aproveitar tudo que existia ali no paraíso, exceto o quê? A maçã. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, simbolizado pela maçã. Então eles poderiam usufruir de tudo, exceto do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E aí estão lá aproveitando, passeando, né, se divertindo, contemplando a natureza, né, os animais nessa época falavam. E aí, um belo dia, Eva meio lá, né, entediada, a serpente aproxima-se de Eva e lhe pergunta por que ela não comia da maçã, né, do fruto daquela árvore. E ela fala porque aquilo era proibido. Deus havia proibido que consumissem, que comessem o fruto da ciência, né, do bem e do mal. E aí a serpente vai e fala assim, mas você não vai morrer se comer esse fruto? Parênteses à parte, eu acho que a serpente falou para Eva que a maçã emagrecia. Porque não deu outra. Ela foi lá, então, depois de pequenas conversações lá, foi lá, resolveu comer do fruto que lhe era proibido. Mas não foi lá só comer não, porque a gente não pode fazer o errado sozinho, a gente tem que carregar alguém junto. E aí ela ofereceu a Adão. Adão sabia que era proibido. Mas o que ele fez? Comeu, né? Obedeceu, porque a gente vê que os homens obedecem às mulheres desde Adão e Eva. É fato, gente. Foi lá e comeu. Mas brincadeiras à parte, porque isso tudo é muito simbólico, né, gente? Não é literal, é simbólico. Lembrando, é uma poesia para falar sobre a criação da vida na Terra. Mas aí, então, Adão e Eva perceberam que estavam o quê? Após comerem a maçã? Nus. E ficaram envergonhados. E aí Deus, né, o Senhor que passeava lá pelos jardins, falou assim, Adão, Eva, cadê vocês? E aí eles se esconderam, cobriram seus corpos, se esconderam. E aí quando o Senhor olhou para eles, falou, vocês comeram da árvore que não era para comer, né? Avisei que não era para comer. E aí o que acontece?
Adão e Eva, que tinham todo o paraíso lindo, maravilhoso, né, para desfrutarem, são condenados a viver na terra, a ganhar, né, o pão com o suor do rosto. Então Adão começou a ter que trabalhar, né, e a Eva a ter filhos, a gerar, a procriar, né, e ter a dor do parto no processo da procriação e da maternidade. Sintetizando muito a história, que a história é mais longa. Então, Adão e Eva são expulsos do paraíso e começam a viver sua vida, né? E daí vem o primeiro filho. Qual que é o primeiro filho de Adão e Eva? Hã? Beleza. Quais são os 3 filhos de Adão e Eva? Vamos resumir. Uau! Caim, Abel e Sete. A gente lembra de Caim e Abel, mas esquece de Sete, né? Não é que Sete veio depois, é temporão. Né? Mas Caim e Abel ficaram aí famosos. E aí viviam felizes, né? Trabalhando, né? Na vida ali, levando a vida ali na terra. E até que um dia Caim e Abel vão levar oferendas a Deus, só que o Senhor gostou da oferenda de Abel, mas meio que ignorou a oferenda de Caim. E Caim encheu-se de ira e ciúmes. E numa emboscada, o que Caim faz? Mata o irmão, mata Abel. E aí um belo dia o Senhor pergunta a Caim: Caim, cadê seu irmão? Cadê Abel? E aí Caim fala: não sei lá onde ele anda, né? Não sou tutor dele nem nada, né? E aí o Senhor lhe diz: Caim, que fizestes do teu irmão? Porque a terra clama o sangue derramado do teu irmão pelas tuas próprias mãos. Caim, quando se vê descoberto do grande e grave crime que havia cometido, diz que o que ele fez não era digno de perdão, que ele jamais poderia ser perdoado, que ele merecia a morte. Mas o Senhor, que não queria vingança, diz que ele não será morto, muito pelo contrário. A sua condenação é viver errante pelo mundo, sem pouso fixo, mas que ninguém poderia matá-lo, porque quem quer que matasse Caim seria vingado 7 vezes mais, castigado 7 vezes mais. E aí Caim vai para o mundo viver sua vida de errante. Casa-se, desposa-se de uma mulher e tem um filho. Qual o nome? O filho que Caim teve? Alguém sabe? Enoque. E Enoque também viveu a sua vida e teve um filho também, que aí eu vou ter que ler, gente, porque não dá para lembrar os nomes, não. E aí Enoque teve um filho de nome Irade. Irade também teve um filho de nome Meujael. Meujael também teve um filho de nome Matusael, que por sua vez também teve um filho de nome Lameque. Então nós estamos na 5ª geração de Caim. E Lameque, dentro da história bíblica, é o primeiro homem que exerceu ali a poligamia. Ele tinha 2 esposas, Ada e Zilá. E um belo dia, ele chama suas esposas lá para um bate-papo e tal, né? Que são os cânticos que a Bíblia nos traz. E aí ele conta para suas esposas que ele havia matado um homem e um jovem, porque o haviam machucado, ferido. E que se contra Caim, quem errasse, né? Quem pecasse contra Caim, quem ferisse Caim, seria condenado, sofreria 7 vezes. Quem contra ele, Lameque, pecasse ou errasse, seria condenado 70 vezes 7 vezes. Então era um homem que o perdão para ele não existia. O 70 vezes 7, diferentemente da matemática, não é a matemática da condenação, mas a intensidade da condenação. Haja vista que o homem e o jovem que havia apenas o ferido foram mortos, ou seja, uma ação extremamente muito mais grave. E aí ele se coloca nessa condição: quem me ferir será ferido, será condenado, será machucado, sofrerá 70 vezes 7, aumentando ainda mais a pena lá de Caim, que era apenas de 7 vezes. Mas depois desse salto quântico, né? Lá 4 bilhões e meio de anos atrás da formação do mundo, depois Adão e Eva, Caim e a 5ª geração de Caim em Lameque,
nós vamos voltar ao tempo de Jesus. Os judeus, eles eram extremamente simbólicos. Eles acreditavam muito nas questões de numerologia, eram extremamente supersticiosos. E para eles, todos os números tinham um significado. Por que Pedro pergunta a Jesus se deveria perdoar a quem o ofende 7 vezes? Para os judeus à época, aquele judeu que conseguisse perdoar pelo menos 3 vezes já era considerado um seguidor da lei, um exímio temente a Deus, alguém que cumpria com suas obrigações perante a lei. E aí Pedro faz a proposta de que se perdoe 7 vezes, ou seja, mais do que o dobro, né? Do que já era considerado algo bom. Porque o 7 dentro do judaísmo ele está relacionado à perfeição. O mundo foi criado em 7 dias, né? Então a gente vê essa questão do sabá, né? Deles fazerem a referência ao 7º dia que Deus descansou através do Shabá, e a gente vê também aquele castiçal judaico com 7 velas, né? Simbolizando ali o encontro de Moisés no Monte Sinai, quando recebe as tábuas. Então a gente vê que o número 7 para eles está relacionado ao criacionismo, à criação e também à perfeição, ao contato com Deus. Por isso Pedro faz a proposta de 7 vezes, ou seja, seria um número perfeito, né? Se eu perdoar 7 vezes, já alcancei a perfeição dentro desse simbologismo. Mas aí, o que o Cristo lhe responde? Não lhe digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se Lameque se vingava, né, odiava 70 vezes 7 na intensidade do ódio, a proposta do Cristo na transformação da compreensão humana a respeito da vida nos convidava a perdoar, na verdade, 70 vezes 7. Perdoar de forma indefinida, infinita, perdoar quantas vezes for necessário àqueles que nos ofendem. Então, só para a gente contextualizar essa questão dos 70 vezes 7, da onde saiu esse número aí, que vai sair então aí da 5ª geração de Caim. Bom, quando a gente pensa na questão do perdão, agora entrando realmente na questão do perdão, por quê, né? Qual que seria o nosso passo a passo para nós conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem? Porque o Cristo fala para nós a importância de nós perdoarmos, perdoar indefinidamente, né? Cada ofensa recebida. Mas como que nós poderíamos exercitar esse perdão, já que perdoar é um exercício? Quando a gente começa a se exercitar, que a gente vai na academia, resolve uma ida só? Fui uma vez, está resolvido? Ah, quem dera, né? A gente tem que voltar no dia seguinte, corpo doendo, mas a gente volta no dia seguinte, na semana seguinte, continua, insiste, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. O perdão é um exercício. Então não adianta ser uma vez, não adianta ser de vez em quando, há a necessidade da constância. Então a gente poderia se perguntar, mas o que é o perdão, afinal de contas? O que é perdoar? É um processo mental ou espiritual de cessar um sentimento menos feliz em relação ao outro, né? Um ressentimento, uma raiva, uma mágoa. Cessar esse sentimento em relação ao outro ou em relação a nós próprios, quando a gente fala do auto-perdão. Decorrente aí de uma ofensa recebida, de um erro cometido, dos fracassos da vida. Então, perdoar é nós mudarmos através da nossa mente, é um processo mental de modificação de como nós nos sentimos em relação ao outro ou em relação a nós próprios. O que devo perdoar? Tudo aquilo que me causa alguma dor, desconforto, incômodo, ou seja, palavras, ações, omissões. Muitas vezes a gente precisa perdoar a não ação, a omissão do outro em relação a nós, né? Os vícios morais, né? Os vícios físicos, tudo aquilo que de alguma forma nos afeta, nos incomoda, nos machuca, nós precisamos exercitar o perdão neste aspecto. Quem devo perdoar? Primeiramente a mim mesmo.
buscar o auto-perdão, porque muitas vezes a gente não consegue se perdoar dos equívocos cometidos. Se eu não consigo perdoar a mim mesmo, como que eu vou perdoar o outro? É a mesma dinâmica do amor. Jesus nos fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. Se eu não me perdoo, como eu vou exercitar o perdão ao outro? Então, primeiro eu tenho que me perdoar. Os meus equívocos, os meus erros, às vezes que eu agi de forma errada, equivocada. E isso, o auto-perdão, não quer dizer colocar panos quentes ou esquecer ou ter uma consciência elástica sobre os nossos erros. Não é isso. É reconhecer os nossos erros, mas entender que estamos no processo de aprendizado. O que Jesus disse à mulher adúltera? Ele a apedrejou? Ele lançou a primeira pedra? E olha que ele tinha condição moral para isso. Não. O que ele diz? Vá e não peques mais, para que não lhe ocorra o pior. Então, o auto-perdão não é a gente ignorar o equívoco que nós cometemos, mas é compreendermos a nossa condição ainda humana nessa caminhada evolutiva e nos exercitarmos para não cometermos mais aquele equívoco. Então, primeiro, quem? A nós próprios. E ao próximo, aquele que está ao nosso lado. Primeiro pelo próximo mais próximo, dentro da nossa família, no nosso lar. E expandindo isso aos próximos mais distantes, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas mais distantes, a humanidade de uma forma geral. Tanto encarnada, quanto também desencarnada. Porque muitas vezes, aquela pessoa que cometeu algum equívoco em relação a nós, que nos machucou, nos ofendeu, nos magoou, não está mais aqui com a gente. Já partiu para o plano espiritual. E aí a gente pode esquecer então? Não. A gente precisa trabalhar o perdão em relação a esses irmãos também, porque o ódio, a raiva, a mágoa, ela vincula as pessoas neste mundo e além deste mundo, nesta vida e além desta vida. Então, se partiu para um plano espiritual alguém com o qual nós tínhamos algum nível de mágoa, também precisamos trabalhar o perdão em relação a esta pessoa, para libertar esse espírito, para continuar a caminhada dele e nos libertar principalmente, para nós também podermos continuar a nossa caminhada. E nesse aspecto da desencarnação, muitas vezes nós vemos isso relacionado aos pais, os filhos que passaram por processos de abandono, de dor, de sofrimento, de revolta, de violência doméstica, e às vezes quando o pai e a mãe partem, não conseguem laborar, trabalhar esse perdão. E às vezes tem uma vida sofrida, relações familiares com a família que a pessoa forma, sofrida porque não conseguiu perdoar o pai, porque não conseguiu perdoar a mãe. E aí vai trazendo essas mazelas para dentro de si, que precisam ser trabalhadas, vencidas, superadas através do perdão. Perdoar o outro e perdoar a si próprio. Agora, como devo perdoar? Bom, de palavra não adianta, Da boca para fora é muito fácil, Eu te perdoo, mas não aparece na minha frente nem pintado de ouro, Não adianta. Tem que ser com o coração. Tem que ser um perdão sincero. Só que às vezes a gente confunde esse perdão sincero, A gente confunde o perdoar com o esquecer. Ah, mas quem perdoa tem que esquecer. Gente, esquecer é amnésia. E se alguém tiver com amnésia, é bom procurar um médico. Porque, pode ser que tenha alguma outra doença aí surgindo, porque a questão do esquecimento está relacionada com a nossa memória. Não tem como esquecer. Tem como trabalharmos o fato dentro de nós. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não querer se vingar. Perdoar é não querer prejudicar o outro. Perdoar é não fazer nada que possa ferir o outro. Perdoar é não se sentir feliz quando o outro
está sofrendo, né? Algo de ruim acontece com ele, ainda que não seja pelas nossas mãos, mas algo de ruim acontece com a pessoa e a gente, né, fica feliz, aí, tá vendo? A vida dá volta, né? O mundo dá volta. É não querer o mal do outro, é não se sentir feliz com o sofrimento do outro. Isso é perdoar e não tem nada a ver com esquecer. O esquecer que às vezes é normal da gente falar é no sentido da gente não ficar jogando na cara do outro. Eu te perdoei porque você fez isso, aquilo, não sei o quê, e aí acontece alguma coisinha, aí tá vendo, ó, te perdoei lá atrás, não sei o quê, aí lembra de histórias que aconteceram há 50 anos atrás, joga tudo de novo, né? E isso sim a gente não deve fazer, não ficar relembrando o outro e crucificando o outro a cada fato. Aí sim a gente pode interpretar esse esquecer, né, de não ficar rememorando, revivendo os atos do passado. Mas é especialmente não desejarmos o mal ao outro, né? E o perdão, gente, como a gente falou, ele é um exercício, ele é um treinamento, ele é treinável. A gente precisa treinar nas pequenas coisas para conseguirmos, quando formos chamados a experiências mais dolorosas, mais difíceis de perdoarmos. Então, desde as pequenas coisas, desde as pequenas ofensas, e reconhecer aquilo que a gente já consegue perdoar. Isso é importante. Por isso que perdão não pode ser esquecimento no sentido de amnésia, né? Porque quando a gente reconhece as coisas que a gente já consegue perdoar, a gente consegue aí um termômetro, né? Um balizador de como nós temos conseguido evoluir enquanto seres humanos. Então, um exemplo só para a gente simplificar a coisa, né? Uma pessoa no trânsito nos corta, faz algo errado com a gente no trânsito ali e tal, e a gente consegue não revidar e às vezes até fazer uma prece por aquela pessoa, falar assim, vai com Deus, que Deus te proteja, te abençoe. Talvez a pessoa está numa emergência, numa situação grave, né? E a gente vibra positivamente por aquela pessoa. Porque o homem velho que ainda habita em nós, via de regra, quer reagir. Quer xingar, né? Etc. Mas se a gente já consegue refrear esse homem velho e ainda orar por aquele irmão que está em desequilíbrio, nós estamos exercitando o perdão. Tá vendo como é uma coisa pequenininha, de um estranho, de alguém que a gente não conhece, mas é um exercício. Quando o pai, a mãe, o filho, o irmão fala alguma coisa que nos ofende, que nos magoa, exercitar o perdão de não revidar, de não retrucar, de não devolver na mesma moeda e ter consciência que está fazendo isso, para que a gente consiga entender que a gente já está galgando estágios mais elevados, conhecer as nossas vitórias, conhecer os processos em que a gente conseguiu vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, né? Por que devo perdoar? Por qual motivo eu deveria perdoar os outros? Afinal de contas, é tão difícil às vezes perdoar, mas por quê? Porque ao perdoarmos, nós tiramos um peso gigantesco das nossas costas. Quando nós realmente conseguimos perdoar o outro, é como se a gente tirasse, né, sacos e sacos de terra que a gente está carregando e a gente se sente mais leve, a gente se liberta. Por quê? Porque a mágoa, o rancor, o ódio, ele nos aprisiona ao outro. E às vezes é aquela pessoa que a gente fala assim, eu quero distância, eu quero, né, que esteja longe de mim, eu quero que, né, às vezes, em alguns casos, eu quero que morra, né? A gente quer a pessoa distante da gente, mas na verdade a gente aprisiona essa pessoa do nosso lado quando nós odiamos. Então, por que perdoar? Para se libertar. Não é para libertar o outro, não é para resolver o problema do outro, é para resolver primeiramente o nosso problema, nos libertar, quebrar esses grilhões que nos prendem ao outro, às vezes ao longo de encarnações. Então, o perdão, ele é extremamente libertador e terapêutico, porque vários estudos já apontam, vamos apontar alguns aqui ao final, vários estudos científicos apontam que as pessoas que têm dificuldade de perdoar adoecem mais do que as pessoas que têm mais facilidade em perdoar.
Então é terapêutico perdoar. Por que perdoar? Para ter saúde física, mental, espiritual. O perdão, ele é principalmente bom para nós, nesse processo de libertação, de alívio das nossas cargas. Mas pode ser útil também para aquele que é perdoado, porque ao perdoarmos, nós acendemos ali uma luz naquele ser, né, para aquele ser, de um caminho a ser seguido, de uma experiência a ser aprendida. Então também será útil, poderá ser útil para aquele que é perdoado. E o que a gente tem que também entender que perdoar não tira a responsabilidade do ofensor. Quando nós ofendemos alguém, quando nós machucamos, magoamos uma pessoa, nós não estamos simplesmente ofendendo diretamente aquela pessoa ou exclusivamente aquela pessoa. Nós estamos ofendendo, ferindo as leis de Deus. Então, por mais que aquela pessoa me perdoe, o ato que eu cometi, ele não deixou de existir. E eu me torno responsável por este ato. Eu terei que ressarcir perante as leis divinas o meu equívoco, de acordo com a intensidade, de acordo com a intencionalidade do meu erro, de acordo com a minha consciência sobre o que era certo e o que era errado. Então, de acordo com diversos fatores, eu terei que ressarcir perante as leis divinas os meus atos, os meus equívocos. Então, se a pessoa me perdoa, não quer dizer que estou liberado, né? Vou errar tudo de novo. Não, eu continuo com o meu débito perante as leis divinas e precisarei ressarcir esse meu equívoco perante as leis. Não com aquela pessoa, porque aquela pessoa me perdoou e se libertou. É com a minha própria consciência. É comigo mesmo que eu terei que ressarcir pelos equívocos que eu cometi contra outro, né? Quando devo perdoar? Quando, e sempre, né, que eu me sentir magoado, ferido, ultrajado, quando eu sofrer em qualquer tipo de situação. Nesses momentos eu preciso perdoar, desde as pequenas coisas até as coisas mais sérias, mais graves. E quanto devo perdoar? Aí Jesus já disse, né? Aí tá fácil. 70 vezes 7. Que não é 409. Não adianta somar aí quantas vezes foi perdoando, não, para ver se chega nos 490, porque não é essa a ideia. É indefinidamente. Quantas vezes forem necessárias. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim, nossa, mas então eu vou perdoar, por exemplo, alguém que me feriu, me machucou, às vezes até mesmo fisicamente, me agrediu mesmo, e eu vou perdoar e eu vou continuar então convivendo com essa pessoa, e essa pessoa vai me bater de novo, vai me ferir de novo, eu vou perdoar de novo, até ela me matar? É isso? Não. É claro que não. O perdoar, como a gente disse, não é apagar o equívoco e aceitar que a pessoa haja conosco de uma forma equivocada continuamente, porque estaria agravando a condição dela enquanto agressor e nós estaríamos nos submetendo a um sofrimento desnecessário. Nós precisamos agir com inteligência nesse aspecto. O perdão vai avaliar o que aconteceu, o que ocorreu. Porque se nós voltarmos a ter a mesma confiança que nós tínhamos com aquela pessoa que nos machucou, que nos magoou, da mesma forma que era antes, nós estamos como ovelhas, né? Se entregando ali, ajoelhando ali para ser ceifado, para ser, né, sacrificado. E não é essa a proposta. Lembrando, perdão é não revidar, é não ofender, é não machucar, é não magoar o outro, é não se vingar do outro. Mas não é aceitar continuar sendo ferido, machucado, violentado, magoado. Rossando Klingen, em uma das palestras dele, ele contou um caso de uma paciente dele. A paciente viveu um problema grave com o pai de abusos na infância. E aquilo era um trauma muito grave na vida dela, muito difícil dela superar, e tanto que ela o procurou para realmente se tratar e vencer aquele trauma do abuso que ela sofreu na infância. E com tratamento e compreensão, ela conseguiu, num determinado momento, perdoar o pai pelos equívocos que ele havia cometido. E aí voltou a se aproximar, a conviver, a ter uma convivência com o pai, né?
E aí, num dia, ela pergunta, numa das consultas ao Rossandro, ela faz a seguinte pergunta: ela ia viajar, ela precisava viajar a trabalho, se ela poderia deixar a filha com o avô. O que vocês acham que ele respondeu? Não. Porque você não tem certeza ou não pode afirmar que aquela pessoa, que aquele homem conseguiu efetivamente vencer suas tendências do passado. Você o perdoou, mas você não pode expor uma criança a uma situação que ela não vai ter como se defender. E por isso porque ela estava num conflito, se julgando que não tinha o perdoado porque ela tinha medo de deixar a filha com o avô. Mas na verdade era uma proteção para a filha, mas também para o avô. Porque ela não sabia, ninguém poderia saber como ele poderia reagir e se ele poderia ter uma nova queda. Então, perdoar é analisar os fatos, entender até onde podemos ir, até onde não devemos ir, mas sempre o mais importante é não se vingar. Lembrem-se sempre disso, o perdão está vinculado à não vingança, mas sermos prudentes. Sermos cautelosos, né? Buscarmos ali ajudar aquela pessoa da forma que nós pudermos ajudar, fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la, mas sem nos expor a sofrimentos que se tornam desnecessários na nossa vida. E aí cada caso é um caso, cada situação é única, não tem como a gente fazer uma receita de bolo para tudo, né? A gente tem que analisar caso a caso. Mas por que é tão difícil, então, perdoar? Jesus já falava que a gente tinha que perdoar. 2000 anos ele já fala que nós precisamos perdoar. Quando a gente lembra a oração do Pai Nosso, que foi cantada aqui no início, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente está há mais de 2000 anos, 2000 anos com essa prece. E por que nós temos tanta dificuldade ainda em perdoar aqueles que nos ofendem? Por que a gente ainda não consegue simplesmente, né, relevar aqueles que nos causam algum mal? Por que às vezes a gente ainda reluta tanto? E a resposta não é muito boa. Eu vou falar e vou sair correndo. Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Nós ainda não conseguimos perdoar, ou não perdoamos da forma que deveríamos perdoar, porque ainda somos muito orgulhosos, porque ainda somos muito egoístas. E por que a gente diz isso? Bom, vai ser os espíritos, lá na questão 785, que responderam a Kardec. Quais são as duas maiores chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Então são as nossas chagas enquanto humanidade. Quando eu sou orgulhosa, eu acho que eu não mereço sofrer, que eu sou melhor que os outros e que todos têm que me servir porque eu sou melhor que os outros. Todos têm que fazer as minhas vontades, fazer o que eu quero, porque a gente perdoa não é aquilo que nos magoa, que vai contra os nossos interesses pessoais, que nos fere os nossos sentimentos e as nossas vontades. Então a gente se sente ferido no nosso orgulho, orgulho ferido. E aí, porque somos ainda muito orgulhosos, temos dificuldade em perdoar. E entender que o outro está na mesma caminhada que eu, que o outro é igual a mim, suscetível dos equívocos como eu me equivoco, que necessita de perdão como eu também necessito de perdão pelos meus erros cometidos ao longo da vida. Mas o meu orgulho, que fala que eu sou melhor que o outro, não me permite enxergar dessa forma. Que absurdo, fez isso comigo? Quem ele acha que ele é para fazer isso comigo, para falar comigo dessa forma? É o nosso orgulho que está lá em cima. E o egoísmo, porque se o orgulho é nós nos acharmos melhores que os outros, o egoísmo é nós querermos o que é de melhor apenas para nós. Então, quando eu sou egoísta, eu quero tudo de bom para mim. E se o outro pega algo que eu considero que deveria ser para mim, eu me ressinto,
Fico magoada, chateada, me torno inimiga do outro, porque ele tomou algo que eu achava que eu era merecedora e não ele. Ou que tomou efetivamente algo que eu achava que era meu e agora não me pertence mais. Então, dessa forma, quando o nosso egoísmo e quando o nosso orgulho estão muito em alta, nós temos dificuldade em perdoar. Mas não é só isso não. O principal ponto vai ser o orgulho e o egoísmo, que nós precisamos constantemente buscar vencer ao longo da nossa vida. Mas o segundo ponto da dificuldade de perdoar é a dificuldade de comunicação. Hein? Comunicação? Sim, comunicação. Porque, principalmente dentro de casa, às vezes acontecem pequenas coisas e nós não conseguimos verbalizar ou comunicar de uma forma eficiente e eficaz com o outro. Cônjuge, pai, mãe, filho, irmão, quem quer que seja. E aí a gente tem duas posturas mais comuns. Ou a gente revida, grita, xinga, briga, né? Põe para fora de uma forma descontrolada, que não ajuda em nada na comunicação. Ou a gente silencia, engole o sapo, ignora, fica uma semana sem falar nada com a pessoa, que também não resolve em nada a situação. Ao passo que se a gente consegue exercitar o diálogo respeitoso, sincero, expondo o nosso ponto de vista, mostrando por que nós nos sentimos magoados, né? Buscando compreender a posição do outro, por que o outro agiu daquela forma, se nós temos uma boa comunicação, nós evitamos diversos processos de dor e sofrimento, de mágoa, de rancor, de ódio. E aí, ou seja, o perdão fica mais fácil, porque é uma coisa que a gente resolve pontualmente a cada ocorrência. Agora, se eu me silencio, não falo nada, o que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. Ou se eu grito, xingo, brigo, ambas as coisas distanciam as pessoas e torna mais difícil que aconteça o perdão. Porque por mais que a gente ache que silenciar é a solução, a gente silencia hoje, a gente silencia amanhã, a gente silencia semana que vem, mas uma hora a coisa vai sair. E via de regra, quando sai, a gente vai lembrar de coisas que aconteceu há 50 anos atrás. Né? A pessoa nem lembra mais que fez aquilo. Ah, mas você fez? Você não lembra? Não, mas você fez. Porque a gente vai engolindo os sapos e o brejo inteiro, né? E na hora que resolve pôr para fora, coisas mal resolvidas lá de trás agravam a situação. Então, por isso que a comunicação é tão importante e, infelizmente, nós ainda nos comunicamos de forma deficiente. Então, se às vezes para falar eu não dou conta, porque ou eu vou ser agressivo demais, ou eu não vou conseguir pôr para fora, eu prefiro me silenciar, quem sabe escrever? Né? Sentar ali, mas nem escrever no Facebook, na internet não, gente. Porque o fulano fez isso comigo, né? A gente fica vendo às vezes briga de marido e mulher na internet. Ninguém merece aquilo, gente. Não é para pôr na internet, não. Mas às vezes escreveram uma carta. Qual foi a última vez que vocês escreveram uma carta aí? De próprio punho mesmo, né? Faz tempo, né? Primeiro era só na carta. Não era? Pois é, a gente ia todo dia lá na caixinha de correio ver se chegou, né? Hoje nem e-mail mais não manda, né? Quem dirá a carta escrita. Mas às vezes escrever, se a gente não consegue verbalizar ou acha que não vai dar conta, quem sabe escrever? E aí a gente escrevendo, colocando ali os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, entrega para o outro e espera a resposta. E quem sabe daí não surge um diálogo mais fraterno para resolver aquele impasse. Mas precisamos desenvolver a nossa maturidade espiritual para isso. Enxergar o outro não como alguém que tem que nos servir ou que nós temos que servir ao outro, mas como parceiros de vida de caminhada reencarnatória, em qualquer condição que estejamos. Cônjuge, pai, filho, mãe, irmãos, somos todos companheiros, irmãos de caminhada nesse processo reencarnatório. Terceiro ponto de dificuldade, né, para exercitarmos o perdão, a falta de empatia. O que é isso? É nós nos colocarmos no lugar do outro. Ah, mas se eu estivesse no lugar dele, eu jamais teria feito isso. Opa,
Você realmente se colocou no lugar do outro, de verdade? Tendo a vida que ele teve, tendo as experiências que ele teve, passando pelos traumas e provações que ele passou? Porque a gente às vezes julga as ações do outro na nossa condição e não na efetiva condição do outro. Então a empatia é realmente nós nos colocarmos no lugar do outro, nas condições, nas experiências, nas tragédias pessoais, na vivência dele. E isso não quer dizer que a gente vai ficar aceitando tudo o que o outro faz. Não é aceitar o erro, mas é compreender aquele que erra. São coisas distintas. Jesus não condenava o pecador, condenava o pecado. Ele era contra o pecado, mas não contra as pessoas. Porque ele fazia uma bela e boa distinção entre o ato e a pessoa. E a gente junta tudo e joga tudo no mesmo balaio. Porque a gente mistura a pessoa com os seus atos. Então é irmos contra o fato, o ato, a ação, mas não contra a pessoa. E é claro que isso, separar, não é simples, né? Se fosse simples, a gente não estava fazendo a Semana Espírita sobre perdão, né? A gente precisa, então, trabalhar isso em nós. Quarto hábito que nos dificulta demais exercermos o perdão. O hábito de julgar. E a gente julga bem os outros, né? Julga, condena, né? Prende na prisão, ainda toma conta lá para ver se a cela não vai ser aberta. Nós temos um hábito muito equivocado de julgar os outros pelas nossas lentes, né, da nossa vida. E às vezes a gente nem sabe a história toda, a gente nem sabe todos os fatos corretamente. Às vezes a gente ouve uma versão, mas já nos sentimos donos da verdade e julgamos o ato do outro. E isso dificulta. Quando a gente julga o outro, como a gente vai perdoar? Então a gente precisa reduzir o nosso julgamento. Porque aí, conforme nós julgarmos, seremos julgados, né? Conforme nós agimos com o nosso semelhante, também seremos julgados. E quinto ponto de por que é tão difícil perdoar, aí é uma questão cultural, que a gente precisa trabalhar mais em nós. Porque nós consideramos que quem perdoa, ainda que no nosso subconsciente, mas nós consideramos que quem perdoa é fraco. Porque a gente lá no nosso inconsciente, das nossas experiências anteriores, das nossas vidas pregressas, qual que era a nossa visão? Quem é forte não leva desaforo para casa. Quem é forte consegue submeter o outro às suas próprias vontades. Quem é forte domina. Quem é forte ordena, manda, faz acontecer. Então isso ao longo aí de milênios de existências, de diversas aí reencarnações, nós trouxemos para nós no nosso inconsciente que se perdoarmos, nós estamos sendo fracos. Porque nós não damos conta de revidar, porque nós não temos armas para revidar. E aí a gente acha que somos menos dignos por perdoarmos. Nós confundimos a capacidade, o dom, né, a capacidade de perdoar com uma fraqueza. E a gente precisa trabalhar isso em nós. Na verdade, para perdoar, nós precisamos ser muito fortes, corajosos, destemidos e muito convictos de nós próprios, né, da nossa espiritualidade, do nosso processo evolutivo, da nossa proposta de evolução para nós conseguirmos perdoar. E benefícios do perdão, e eu estou perdida na hora. Não deu meia-noite ainda não, né? Não. Quanto? 20. Benefícios do perdão. Então a gente já viu, né? O passo a passo para perdoar, o que, como, onde, quando, para quem, quando, né? Por que perdoar, né? Porque é difícil perdoar. Agora vamos trabalhar os benefícios. Então, e aí? Se eu perdoar, o que eu ganho com isso, né? O que eu recebo em troca se eu perdoar? Primeira coisa, reduz o estresse. Tem alguém estressado aí? Tem? Não? Todo mundo tranquilo? Ninguém estressado? Não, né? Então tá todo mundo tranquilo. Gente, perdoar, cientificamente falando, reduz o estresse.
Por quê? Reduz o nosso nível de cortisol. Quando a gente consegue perdoar, e não é o da boca para fora, né? É realmente sentir esse perdão. Reduz o nosso índice de cortisol. Por consequência, reduz o nosso estresse de cada dia. Essa nossa agitação, essa nossa loucura do dia a dia, né? O perdão nos acalma. Só aí já dá para refletir bastante sobre a vantagem de perdoar, né? E essa pesquisa é trazida para nós pelo Centro Hope, que perdoar reduz o cortisol com base em análises que foram feitas com dezenas de pessoas. E ao analisarem essas pessoas, quando eles falavam sobre os rancores, né, sobre raiva, mágoa, eles analisavam o cortisol, a liberação de cortisol. E quando falava sobre perdão, quando conseguiram perdoar, né, os atos de perdão, analisavam novamente. Quem tinha mais facilidade e propensão a perdoar tinha níveis de cortisol bem mais baixos, ou seja, pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais calmas, menos estressadas, menos nervosas, de bem com a vida. Então, perdoar é ficar de bem com a vida. Segundo benefício do perdão, mantém o coração saudável, literalmente. Já viu quando a gente fica magoado com alguém, com raiva, que alguém faz alguma coisa que dá raiva? O que acontece? Primeira coisa que acontece, o coração dispara, dá uma taquicardia. Isso é uma reação orgânica. Às vezes a gente nem se dá conta. A gente fica vermelho, coração, a gente sente um calorão danado. E isso tem a ver com a nossa bomba da vida, né? Com o nosso coração. Esse disparo cardíaco nos faz mal. E se ele é repetido contínuas vezes, vai forçando o nosso coração. Então, perdoar é um benefício para o nosso próprio coração. Também são estudos científicos que sugerem que guardar rancor, mágoa, ficar remoendo fatos, faz com que o nosso coração trabalhe mais acelerado. E aí quando a gente volta a lembrar daquela pessoa, né, daquele fato, daquele acontecimento, nosso coração acelera de novo. E a gente vai sobrecarregando essa nossa bomba de vida, né, que nos permite a vida, que é a circulação sanguínea, né? E com relação àqueles que são mais empáticos, que têm mais capacidade, facilidade em perdoar, o coração tem ritmos mais baixos, mais harmônicos, mais tranquilos, né? Eles têm um ritmo normal de batimentos. Ou seja, os infartos, né? As doenças cardíacas, muitas delas vão estar relacionadas com a falta de capacidade de perdoar. Terceiro benefício de perdoar, reduz a dor. Olha que interessante. Pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, também fazendo análise com diversos grupos de pessoas a respeito da questão do perdão, da mágoa, do rancor, né? Eles verificaram que as pessoas propensas a perdoar, que têm mais facilidade de perdoar, e era um grupo de pessoas que faziam um tratamento para dor crônica na coluna. E que as pessoas que tinham mais capacidade de perdoar, o nível de dor que elas sentiam era menor do que aquelas que não conseguiam perdoar. Então, ou seja, perdoar reduz literalmente não apenas a dor emocional, mas a dor física. Quarto benefício, reduz a pressão arterial. Já que o coração trabalha com mais harmonia também, com mais tranquilidade, nós vamos ter uma pressão arterial menor. Então, menos incidentes de AVC, de AVE, né? Menos incidentes de doenças vasculares. Então, a gente vai ver que a mágoa, o rancor, o ódio estão muito vinculados ao nosso sistema circulatório. Então, perdoar é mantermos a integridade do nosso sistema circulatório como um todo. Perdoar estende, prolonga a vida. Outra pesquisa realizada também, após revisar a vida de adultos a partir de 60 anos, verificou que aquele grupo que tinha mais propensão a perdoar tinha uma longevidade maior do que aqueles com menos propensão ao perdão. Por quê? Só pela questão do coração, né, das doenças cardíacas, da hipertensão arterial, já é uma forma da gente ver que o perdão auxilia na longevidade, ter uma vida mais longa e com qualidade. E o sexto último item, né,
de benefício do perdão para a gente já encaminhar para o encerramento é: perdoar melhora as condições para as nossas próximas encarnações. Se alguém não está feliz com essa existência atual, perdoe para garantir uma próxima encarnação mais tranquila. Vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, 2 benfeitores espirituais estavam lá reunidos no plano espiritual, tomando um cafezinho, quer dizer, uma água fluidificada. E aí eles estavam batendo um papo ali sobre seus tutelados, os espíritos que eles protegiam, né? Aqueles dos quais eles eram anjo da guarda. E aí esses 2 espíritos eram da pá virada. A última encarnação deles, eles tinham sido vizinhos, moravam próximos. E era uma confusão, uma brigaiada, uma dificuldade, e um nutria ódio pelo outro, assim, num nível muito extremo de tirar a vida do outro. Era uma situação muito grave. E aí esses benfeitores espirituais, esses espíritos protetores ali, reunidos ali, falei, o que nós vamos arrumar para esses nossos 2 aqui, né? Porque vizinho, eles estavam naquela brigaiada, naquela confusão, né? E cerca para cá, cerca para lá, e essa terra é minha, não sei o quê, ao ponto de se matarem. E isso já vem ao longo de tantas encarnações. Como a gente vai fazer para resolver a vida desses 2? Para ver se eles se perdoam. E aí, depois de muito conversarem lá no plano espiritual, eles resolveram fazer, né? Que na próxima encarnação que eles estavam programando, que iam projetar para aqueles 2 espíritos, que eles nascessem na mesma família. Se alguém tem algum inimigo encarnado na mesma família, provavelmente seu benfeitor espiritual também andou conversando com outro lá antes de você encarnar. E aí falei assim, é uma boa solução. Vamos fazer os 2 encarnar ali como irmãos. E aí, como irmãos, eles vão ter que se aprender a se amar, né? Eu acho que é um caminho bacana, dentro do mesmo lar, aquela questão da consanguinidade, do sobrenome, né? Herança de família, aquela coisa, né, do vínculo familiar, vai resolver esse ódio que esses 2 carregam aí há tantas encarnações. E aí, reencarnam os 2 na mesma família. Lá no berço, um já queria roubar a chupeta do outro. Um queria que a mãe fosse só dele. O outro não dividia, não emprestava o brinquedo nem por reza brava, nem o pai pondo de castigo. E já desde pequenininho era aquela confusão. Chegou a juventude, fase adulta, não se entenderam de jeito nenhum, agravaram ainda mais a situação, porque partiram da existência ali em situações muito graves, em cometimento de crimes, de tanto ódio, raiva que um tinha pelo outro. E aí voltam os benfeitores lá, né, para bater papo. E aí? Não deu certo, né? Como o vizinho não deu certo, como o irmão não deu certo, só está agravando. O que nós vamos fazer com esses 2 para que eles consigam se perdoar? E aí, como era uma situação já muito grave, que já vinha muitas encarnações terminando com crimes, com dificuldades, com problemas sérios, eles resolvem que os 2 reencarnem como irmãos. Siameses. Por quê? Aí não tinha como um tirar a vida do outro, né? Porque dependiam do mesmo corpo para viver. Ele falou assim, agora vai dar certo. Agora a gente vai conseguir que esses 2 aprendam, né, a se amar, a se perdoar, porque agora eles vão ter que não dividir o mesmo bairro, a mesma cidade, não dividir a mesma família, a mesma casa enquanto irmãos, mas dividir o mesmo corpo físico, porque agora eles vão aprender a se amar. Não deu muito certo. Porque a briga continuou, a confusão continuou. Quando eles chegaram na fase adulta, procuraram os médicos para separar o corpo físico, cada um foi para o seu lado, não resolveu o problema. Não conseguiram resolver naquela encarnação. Tá lá os benfeitores no plano espiritual, falaram assim, de novo, não deu certo. Aí um dos benfeitores falou assim, agora é a medida extrema. Agora a gente vai ter que tomar a medida drástica para eles se aprenderem a se amar de uma vez por toda, porque é a última tentativa para fazer esses 2 se amarem. Você concorda? Não tem mais o que fazer, né? Já tentamos tudo, né? Tem dezenas de encarnações aí que a gente está tentando. Concordo, vamos fazer dessa forma. Beleza, então. Vamos pôr em prática? Vamos pôr em prática. Nasceram os 2, marido e mulher.
Brincadeira, gente. Mas na verdade a gente sabe que realmente nós muitas vezes somos colocados em famílias, em relações, em convivências para aprendermos a amar aqueles que estão ao nosso lado, porque são pessoas com as quais nós tivemos débitos do nosso passado, nós para com ele ou eles para conosco. Ou seja, em vida, quando a gente pensa em vida em família, nós todos estamos lá matriculados para aprender a nos amar. E se a gente consegue entender que estamos reencarnados para aprender a amar, nossa vida fica mais tranquila, mais leve. Nós conseguimos perdoar melhor, lembrando que perdoar não é esquecer. Perdoar é não vingar, é não querer o mal, é não virar as costas para o outro. Isso é perdoar. E o exercício do perdão, a matemática do perdão dos 70 vezes 7 nos convida a isso. E Tertuliano tem uma frase que eu acho que é significativa para a gente pensar, que ele diz para a gente o seguinte: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. Então a importância da gente perdoar para não agravar mais esse processo de vida, de vivência, de experiências que nós temos. Perdoar é a tarefa mais árdua do amor. Mas nós estamos aqui encarnados para aprender a amar. Que Jesus nos ajude, nos auxilie, nos fortaleça nesse processo para aprendermos a perdoar o outro, compreender suas fragilidades, suas fraquezas, como nós também precisamos que as nossas sejam compreendidas, perdoadas, que nós também precisamos de auxílio. E aí, ao orarmos, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como realmente eu também tenho conseguido perdoar aqueles que me ofendem. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz nos envolva e que estejamos na presença dele, hoje e sempre. Paz e luz para todos nós.